Não sei como operar aqui. Olá, boa noite. Olha aqui, o meu já está com muita gente entrando. Legal, legal. Boa noite, gente querida. Boa noite, seres de luz. Então, conforme prometido, estamos aqui ao vivo em 4 mídias diferentes, tá? Nós estamos no perfil do Sr. Omid, no Facebook, estamos aqui no Instagram do Omid, estamos no Instagram do Omid Terapeuta e no Instagram da doutora Cristina. Então, vocês só me dêem um tempinho que eu quero fazer funcionar o meu outro Instagram também. Esses programa ao vivo é assim mesmo, é desse jeito mesmo. A gente erra, a gente acerta e segue em frente, né? Vai ser o primeiro de muitos ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não sei porque não aparece o botão aqui, ó, que nem no teu de tocar e ir para frente. Bom, então, sim. A mídia do Omid Terapeuta não vai funcionar, isso não chega a ser um problema para a gente. Então é o seguinte, gente, dando sequência ao que a gente havia pensado e tinha dito para vocês, meu nome é Omid Afnan, para quem não me conhece, eu sou publicitário, tenho especialização em comunicação social e sou terapeuta holístico, sou mestre em Reiki, trabalho com barras de Axis, mesa quântica e tenho a honra e o privilégio de ter aqui comigo a minha querida amiga, doutora Cristina. Muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina, eu sou psicóloga na abordagem cognitivo-comportamental e eu me especializei em estresse, pós-separação e relações abusivas. Estou aqui também com meu amigo Omid. Então, e hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo que pode transformar a sua vida a partir de agora. Pronto, aqui também no perfil do Omid Terapeuta Holístico, agora a gente entrou no Facebook também. Então estamos em 4 mídias, conforme prometido, que não vai faltar canal para vocês assistirem a gente. Um assunto que chamou muita atenção, para o qual a gente voltou muita atenção e tem percebido, é um fenômeno que ocorre em nível mundial. Já vinha ocorrendo em nível mundial e agora ele está atingindo o Brasil em cheio. É um fenômeno, até a Cristina havia me dito, falou, olha, Midi, não vamos usar o termo se recusa, porque não é uma recusa, na verdade, não é um processo consciente, né? Mas é uma nova postura de vida, é uma nova opção de vida que a nossa geração, a minha e da doutora Cristina, fez. Então, nós recebemos aqui de alguns amigos, topicamente, que a gente pediu para eles algumas colaborações, e eles nos mandaram, fizeram uma grande gentileza de mandar alguns textos, algumas coisas, algumas reflexões para a gente desenvolver. Então, a doutora Cristina vai levar para o lado da terapia, para a psicanálise, para a psicologia, e eu vou dar uma pincelada, ou digamos assim, uma visão holística desse processo todo, tá bom? Doutora, você gostaria de abordar alguma coisa ou vamos para um texto? Como você fica mais confortável? Acho que a gente pode ir para o texto? Ok. Então vamos lá. Um dos colaboradores, inclusive acho que está online, o Paulo Neri, que é um amigo meu de mais de 20 e tantos anos, é médico, músico, pintor e é um artista, tá? E ele é roqueiro, assim como eu, ele é muito roqueiro. Então, ele atribui a grande influência, eu vou sintetizar para não ler tudo, ele atribui da seguinte forma, os jovens estão tocando a vida deles, estão, sei lá, Pablo Vittar, Anitta, o que quer que seja, e nós continuamos a nossa vibe, tá? Fiéis ao rock and roll, entendendo
e isso o Almo, músico, também coloca, eu vou voltar a esse tópico, o que é que apregou necessariamente o rock and roll? Qual é a idade básica? Qual é a ideia dele? É o Forever Young, jovem para sempre, apesar de o corpo vai cedendo, o cabelo cai, fica branco, as rugas aparecem e tal, mas interiormente nós queremos ser jovens. Então isso fundamentalmente vem do rock and roll, tá? Temos outros pontos também para abordar. Porque esse envelhecer não é mais como antes. A idade biológica, ela não significa mais nada. Então a gente está, até a própria fisiologia se alterou para melhor. Essa parte da medicina está muito avançada e isso só traz benefícios para a gente aqui. Então, o Almo, que é um amigo meu que é músico, o cantor, aqui a turma de Curitiba, todo mundo conhece o Almo cantor, mas pouca gente sabe que ele é psicólogo e é terapeuta também, é um cara voltado às coisas energéticas, etc. e tal. E no primeiro depoimento que ele me mandou, ele aborda uma coisa chamada o despertar. Tá? Então, esse despertar, a gente vai desenvolver a respeito disso, tudo mais, e tem os porquês do que é essa ruptura, o que vem a ser esse despertar. Porque agora a gente está vivendo uma nova forma de envelhecer, então, que vem sendo construída aí, né? E hoje, então, ambos os sexos estão em plena efervescência produtiva, trocando de emprego, casando, indo para balada, viagens, né? Em plena forma física, o social muito ativo, estão saindo bastante, e a gente está se preparando aí para uma vida mais longa, com mais qualidade de vida aí. Esse tópico ele aparece em várias considerações. É muito interessante colocar, gente, o seguinte: existe um senso coletivo comum. Né? O Jung falava nisso, o Carl Jung falava num senso coletivo. De forma diferente, várias abordagens, várias contribuições, elas nos remetem a esse mesmo tópico, né? Essa coisa do despertar. E ele ainda coloca o Almo nessa primeira contribuição dele, que ele ressalta que isso vem também com a idade, o despertar, e ele faz uma referência à experiência acumulada. Então esse despertar passa, segundo a visão do Almo, também por experiência acumulada. Que é esse estímulo aí à atividade, à aprendizagem. As pessoas estão estudando mais, estão ficando mais flexíveis, o aumento dessa satisfação pessoal mesmo, e a própria formação de vínculos afetivos, que é muito importante nessa fase da vida aí. Maravilha. Posso ler uma contribuição que a gente recebeu? Por favor. Então, o meu amigo Irad Errari, ele é engenheiro, administrador de empresas, e atualmente ele é coach, trabalha com coaching, ele mora em Goiânia, é um amigo meu desde que eu me entendo por gente, eu conheço esse cara. E acho bacana vocês prestarem atenção quando tem uns artigos muito legais dele. No Instagram vocês vão achar. Mas eu vou ler porque nossos pais se conheciam e tinham a mesma idade. E tinham um perfil relativamente parecido. Então, essa contribuição do Irad é muito legal e faz muito sentido dentro da minha cognição do que eu vi do meu pai, do envelhecer do meu pai, que não era muito diferente do envelhecer do meu avô. Então, eu vou ler para vocês, tá? Em síntese, ele diz assim: nasce da simples análise das nossas fotos versus as fotos dos nossos pais. Quando olhamos as fotos deles, da nossa idade, a foto dos nossos pais, quando tinham a nossa idade, eles parecem muito mais velhos do que nós. Parece que tem alguma coisa que faz com que as pessoas envelheçam mais tarde, se referindo aos nossos pais, né? Sim. Nós nos mantivemos mais jovens, nossa cuca é mais jovem, a postura é mais jovem,
E percebemos que nós estamos, em média, envelhecendo mais tarde. Esta é a nossa surpresa, a primeira geração que estranhamente tem longevidade maior e uma conservação maior. Eu preciso fazer um apêndice de uma bola que eu comi na apresentação no início da nossa live. Essas coisas são assim mesmo e vamos em frente. Um dos porquês fundamentais dessa nossa live é o seguinte: a Organização Mundial de Saúde requalificou as idades. Então, antigamente, eu recebi, pena que eu não tenho como distribuir para vocês, um recorte de jornal que de 1940 e pouco, 50 e pouco, que se referia a uma idosa de 40 anos. Para vocês verem. Então, faleceu uma senhora idosa de 40 anos, olha. 40 nós estamos começando ainda. E a própria Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem hoje 28 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Então, realmente, é a primeira vez na história da humanidade que estamos vivendo mais tempo aí. Então, realmente, é um momento muito histórico que nós estamos passando aí. É isso aí. Então, o que acontece? Ela requalifica. Antigamente, uma pessoa era considerada senil aos 60 anos. Ela de trabalhar. Exato, se aposenta, o pijama, etc. e tal. Ela joga isso para os 70 anos. Pode não parecer, mas 10 anos na infância equivale a muita coisa, e 10 anos na velhice mais ainda. Tá? Porque é uma situação na qual o cara chega aos 60 anos e fala: olha, amigão, desculpa, você não é mais considerado um idoso. Continua fazendo o que você tem para fazer, que a gente não está te aceitando como idoso. Não é isso? Então, na verdade, nós, pré-sexagenários, somos equivalentes ao que há uma geração e meia atrás seriam os quarentões. Dá licença. Quer vocês gostem, quer não gostem, isso é um fato, não tem como mexer nisso aí, tá? E o comportamento, ele não é mais exibidinho, mais saidinho por conta disso. Não, a gente vai falar a gente vai discorrer sobre isso aí. Então, vocês me perdoem, já fiz essa observação, vou voltar para o texto do meu amigo. Então, nós somos mais conservados, isso faz com que, de certa forma, olha só, é tanta vírgula, a primeira geração que estranhamente tem uma longevidade maior e uma conservação maior. Nós estamos mais conservados e isso faz com que, de certa forma, a gente estranhe o nosso envelhecimento e diga: peraí, mas eu não tenho cara de quem tem, por exemplo, no caso do Irad, e ele não aparenta mesmo, 64 anos. É um choque de realidade. Eu não tenho cara de quem tem 64 anos, tá? Eu não me sinto com 64 anos. Eu me sinto muito mais jovem, faço coisas que meu pai não fazia. Isso mesmo. Né? Então, essa comparação inevitável, ela entra nesse momento em que a gente começa a contrapor a geração dos nossos pais à nossa realidade. E vários comportamentos mudaram aí, né? Opa! Com certeza. Então, o Irad continua. Nossos pais, aos 55 anos, pareciam com a pessoa que hoje tem 70 e poucos anos, por uma postura de gente mais velha, e nossa geração tem uma postura de gente mais nova. E aqui ele vai definir alguma coisa com relação a isso. Portanto, não é o medo de envelhecer, mas a surpresa de nos mantermos ainda jovens, aparentemente, mas não apenas na aparência, mas também na essência. Isso nos causa uma certa surpresa e também um certo temor. E aí vem a pergunta: quando é que eu vou perder tudo isso? Né? Eu recebi de uns amigos meus do Exército um post de um médico que dizia o seguinte: se você chegou bem até aqui, aproveite até aqui, no caso da minha idade. Eu vou fazer 60 anos esse ano. Então,
E todos os meus colegas de exército, todos somos de 1960. Então, todos estamos fazendo ao longo do ano 60 anos. Né? Então, é um material que servia para todos. O que ele diz? Ele diz assim, se você chegou até aqui bem, aproveita, toca a vida, toca o barco, porque você irá até os 70 nessa mesma batida. E esse contraponto que o Irad faz, essa pergunta do quando é que eu vou perder isso, o que acontece? A minha geração ela decidiu, eu não vou esperar esse momento. Eu não vou ficar esperando esse momento em que meu corpo vai definhar e vai me proibir de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Mas isso tem também muito a ver com a qualidade de vida que você tem que começar agora, na verdade. Um pouquinho antes, né, da gente aqui, mas é bem essa parte da qualidade de vida que você precisa começar a cuidar para chegar nessa idade com mais fôlego, mais vontade de fazer as coisas aí. Perfeito, é isso mesmo, né? Uma coisa vem dando continuidade à outra. Mas ele diz assim, se você chegou até aqui agora, relaxa, aproveita, toca a vida, porque você vai nessa vibe até os 70. Então, entra no que você falou na qualidade de vida, na preparação. Se eu cheguei bem até esse momento, é porque eu me preparei para chegar bem nesse momento. Exatamente, a gente se cuidou e fez todo o processo aí de não se entregar, né? E esse artigo ele diz, não se entrega, segue em frente, porque você irá até os 70 anos, quando aí começa o crepúsculo visto, né? Mas isso é um motivo, daqui a 10 anos eu falo sobre os 70 anos. Eu ainda tô... não vamos ficar muito lá na frente, senão a gente fica muito ansioso. Vamos viver mais o aqui e agora. Exato. Que é mais então, interessante. o Irad ainda pondera que as pessoas antigamente envelheciam mais rápido e hoje não, seja pela nossa alimentação, exercícios, etc. e tal. Isso é importante. Aí, uma coisa que eu grifei, muito legal, doutor, ele diz assim, por outro lado, nós nos cercamos de gente mais jovem. Falamos com gente mais jovem. Pensamos como gente mais jovem. E, principalmente, usamos os mesmos instrumentos e ferramentas de gente mais jovem. Estamos no Instagram, sadiamente disputando espaço com gente mais jovem, jovens dialogando com a gente, né? Esse disputando espaço é figura de linguagem, né? Obviamente. Sim. Tá? Mas, ou seja, se os jovens estão lá, nós também estamos e estamos trabalhando da mesma forma, né? Aí ele constata que o mundo mudou e nós precisamos nos convencer de que sim, vamos envelhecer mais tarde, mas não vamos achar que seremos jovens a vida inteira. Em algum momento iremos descer a ladeira, mas não da forma que ocorreu com os nossos pais, tá? Portanto, existe sim uma surpresa, mas não um medo, um questionamento. Ainda sou jovem? Será que eu fico assim ainda por muito tempo? Aí soma aquele comentário. Eu acho que a gente tem que ir com medo mesmo, tá? Vai do jeito que der e vamos embora. Não é? Exatamente. Aí ele continua. Aí sim, existe um apego a essa impressão nova de que estamos jovens demais pelos padrões que antigamente tínhamos como líquidos e certos. É a surpresa de estarmos mais longevos, a surpresa de estarmos mais conservados, de estarmos sessentões com cara de quarentões, se formos comparar com nossos pais. Com a cara de cinquentão, para os próprios padrões atuais, está a surpresa, ao mesmo tempo, nos deixa inseguros por não sabermos por quanto tempo isso vai continuar. Daí, talvez, a razão de um certo apego a esse jeito milagroso, até aqui, por enquanto, irá continuar. Isso vai crescer cada vez mais, né? Isso é uma tendência aí que tá surgindo aí. Eu quero traduzir para vocês o que ele diz por surpresa, ao mesmo tempo inseguro, por não sabermos quanto tempo vamos continuar. Daí, talvez, a razão de um certo apego a esse jeito milagroso até aqui. A minha amiga, diga... Não, só que quando a gente fala jeito milagroso, não é assim, não existe um milagre, né? A gente tem que
a gente está aqui, né, para suar, a gente tem que fazer alguma coisa para chegar nisso aí. Não é assim, né? Um milagre, a gente vai trabalhando isso aí para poder ter as consequências depois, né, dos nossos cuidados aí. Maravilha, maravilha. Teve uma amiga minha, Ana Nela, que mandou uma pergunta assim, eu não vou discorrer sobre esse assunto, mas dentro disso aqui que o Irad coloca, ela me fez uma pergunta sobre mutilações. Cada um vai entender isso como quiser. Eu não vou desenvolver esse assunto porque a gente quer ver o lado positivo desse processo, mas tudo tem o lado positivo e tudo tem o lado negativo. A negação da velhice, né? A mutilação, etc, etc, isso é condenável. Porque para tudo existem as polaridades, né? Quente, frio, escuro, claro. Então, claro que você tem aqui um lado que não se cuida de jeito nenhum e aqui um lado que se cuida demais. Tem que ser sempre vir para esse meio termo aí. Claro que vai ter pessoas que fazem demais, né? Até que você tinha falado, né, das plásticas ali, que... São os extremos, né? Que os extremos não são legais, né? E todo extremo não tem vida. Então você precisa vir para o meio termo realmente para poder fazer com que as coisas aconteçam aí. Olha só, olha que legal. A Isa Bruscaim, ela diz assim: eu tenho 50 anos e continuo fazendo o que eu fazia aos 20, 30 e 40. Mas o que mudou foi meu tempo de recuperação. Ela tem toda a razão, tá certíssima. É isso mesmo. Um preço você paga, Isa, não é de graça, não. Algum preço a gente paga. Deixa eu ver se eu consigo... Porque antes a gente acordava já assim, né? Depois de um tempo você acorda mais amassado, né? Leva um tempinho para a pele voltar. A Neiva está online, tem uma contribuição dela que eu vou ler daqui para frente, que ela diz assim: nosso espírito é jovem, temos muitos jovens que são velhos e que vivem se queixando depressivos, Deus me livre. Muito. Tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo. Né? Então, bom, todos temos medo, dizia a Aninha. A Gisele Bagatinha, ela diz: eu me recuso a envelhecer, e posto as carinhas chorando, etc e tal. Então, podem mandar as perguntas que a gente vai ler, a gente vai procurar responder o que vocês mandarem para a gente, que vocês postarem, a gente vai lá. Então, assim, o que a gente pode fazer para poder viver melhor? Então, aí tem pelo menos mais 6 maneiras cientificamente provadas de estratégias vitais. Como é que você chega nessa idade com essa nossa vitalidade, né? Nosso muito humor, obrigado, muito obrigado. Nossa alegria, nossa vontade de viver, andar de moto, isso fazer aí. essas coisas aí. Então, a primeira coisa assim que eu vou falar, tem que pensar o quê? Alimentação, né? Que foi até que você citou ali. E o peso, coisas que todo mundo, né, nessa fase aí, né, social, tá todo mundo se preocupando com peso. Então, é possível a gente conseguir manter um peso adequado para o resto da vida. Como que você vai fazer isso? Diminuindo porções, procurando ali alimentos mais saudáveis. E claro, é só entrar ali no Google, hoje tem tudo, você pode procurar, né? Tem até dietas mediterrâneas, não sei muito bem como é que funciona, mas comer mais carne branca, peixe, dar uma segurada na carne vermelha. O açúcar, gente, o açúcar é o inimigo número 1 para o envelhecimento da pele. e sem dizer que acaba dando, né? Você adquire aí obesidade, diabetes. E se você fizer isso, você cuidar da alimentação, obviamente seu peso vai ficar mais adequado e vai dar certo, entendeu? Vai dar certo, você consegue, né, dessa parte aí da alimentação. Eu acho que eu penso assim que a outra forma para você poder viver mais e melhor é a parte do exercício físico realmente. E
como é que você vai manter os músculos fortes, ser mais ágil, né, com o tempo, porque a gente vai ficando realmente mais lento, aquilo que a tua amiga falou ali, né, que ela já não tem tanta... A Nininha, ela toca no aspecto, principalmente na menopausa, a perda de peso fica muito lenta, etc e tal. Nininha, tem o viés masculino também, não é só o viés feminino. Então, a ciência... A própria medicina está bem avançada. A medicina está muito avançada com relação a hormônios, sim, né? Sim. Hormônios sintéticos que suprem uma série de coisas que a mulher sofria anos atrás, na época Até tinha uma propaganda engraçada, Cristina, que dizia: incomodada ficava a senhora sua avó. Era uma propaganda de um creme. Então isso não existe mais, né? Não existe mais. Só não tem remédio para a morte, o resto nós fazemos qualquer coisa aí. Então, além da alimentação e o cuidado com o peso, é você conseguir manter os músculos fortes, você ter mais agilidade pela vida toda. Então, mas tem que começar agora também. Então tem que dar, né, saia do sedentarismo, vá fazer musculação, vá fazer pilates. Se você não tem essa condição, vá subir a escada do seu prédio, se você mora em apartamento, dá uma voltinha. Né, Isso é para homens e mulheres. Claro, hein? Claro. E veja só quantas pessoas que a gente conhece aí, que são atrizes. Veja aí, por exemplo, Cristiana Torlone, 61 anos, está maravilhosa. A Bruna Lombardi tem 66, está um espetáculo. A Jane Fonda, 82 anos, você acredita? Sim. Olha o corpo que a mulher tem, né? E quem mais? Vamos falar do homem. Arnold Schwarzenegger. Bom, eu sou fã do Tom Hanks. Opa. Tá, Tom Hanks. Antônio Bandeiras, eu acho que esse não tem 60 ainda, mas enfim. Mas tem por aí, né? 58, por aí, ó, por aí. Eu quero ler aqui de uma amiga minha, chama Adriana Vec. Ela diz assim: quando eu era jovem, eu me senti uma senhora. Hoje me sinto uma menina, principalmente quando estou de moto. É que ela começou a namorar com um cara que é motociclista e pertence a um grupo que eu conheci dia desses também. Um pessoal, essas coincidências da vida, assim, parei num posto de gasolina, vi um pessoal da minha idade e a gente bate o olho um no outro e reconhece. É identidade pura isso aí, né? Sim. E se reconhece, se respeita, tipo, pô, eu tô coroa, você também tá coroa, mas a gente não tá afim de curtir a coroice, né? Então, ela arrumou um namorado motociclista. Muito bem. Motociclista não envelhece. Não envelhece. Motociclista é rock and roll, né? Então, forever young. Não é isso, Adriana? Daí o Peninha para falar também, né, Peninha? Que é um amigo meu que anda de moto. Nossa, é muito bom. Então, você quer passar mais alguma dica ou vou para algum texto? Então, assim, falando ali das atrizes, assim, que estão muito bem, com uma idade até mais do que 60, 70 aí, eu penso assim, se elas conseguem, a gente consegue também. Qual que é a... Barbra Streisand. Que absurdo! Eu vi Madonna. Gente, o que é isso? Dessa mulher, não é possível. Bom, isso aí, gente, se vocês não fizerem isso, vocês vão ficar inchadas, vão perder massa muscular. Olha aqui, ó, o mau humor vai a Isa cita o Caetano Veloso. É verdade. Caetano Veloso já deve ter 70 e muitos anos. Então vamos botar o Chico Buarque, vamos botar o Gilberto Gil, que estão maravilhosos. E o Djavan, que não envelhece nunca. O Djavan tem 40 anos para o resto da vida. Não tem como, né? Então, a Adriana manda um coração e fala: a gente não envelhece mesmo. E é exatamente. Isso aí. E o exercício físico, ele te dá um bom humor melhor, né? Porque tem a endorfina, tem a serotonina e esse hormônio do cortisol, que quando você fica muito estressado, só sai realmente quando você faz uma atividade física mais aeróbico, entendeu? Então, é claro que quando você sai... Você pode perceber quando você faz um exercício aeróbico e você sai da academia, você não fica bem, né? Se sente leve. O teu corpo fica mais feliz, mais ereto, né? Exatamente. Melhora a tua postura, tá? E tem mais uma coisa, né? Vamos combinar. Gente, você fica caminhando 1 hora
Daí você olha para o prato de comida e fala, não, 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 você não, sabe? Bate no sentimento, eu não sei se em vocês é desse jeito também, mas eu olho para aquele prato e falo, caramba, eu me arrebentei de eu estou tentando chegar lá. Porque tem muitas pessoas que fazem muito assim, fiz 1 hora de ginástica, então eu posso comer isso aqui, né? Como se fosse uma substituição aí. Mas não é bem assim, né? A gente já não tem mais essa capacidade a gente fica mais lento, né? O metabolismo, mas... É que essa euforia, tá? Essa euforia que esse hormônio, me ajuda, Cristina, o hormônio quando a gente... que a endorfina traz pra gente, essa euforia, ela... Por si só, a gente olha para o prato de comida e fala, não, eu não preciso de tudo isso. Exatamente. Tá? A gente não precisa. Então, você entra num círculo, numa espiral ascendente. Tá? Eu me exercito mais, eu tenho menos fome, eu me gosto mais, o resultado começa a aparecer rápido diante do espelho, etc. Então, eu me gosto mais. Exatamente. Você tem aí, a médio prazo, um resultado, né? Porque se você vai lá e come, né? Tô com fome, quero comer isso. É a curto prazo, você já recebe um reforço. E para você ter um corpo mais legal, você poder, né, ter um resultado, é mais a médio prazo. Então as pessoas acabam indo lá para o curto prazo, eu vou comer, depois eu vejo como é que eu vou fazer. E não é bem assim, né? Esses são aqueles que se sabotam, né? Exatamente. Beleza. Eu acho que também uma outra dica bem interessante é possível você também ter agilidade mental para o resto da vida também. Quando eu falo é possível, a gente pode trabalhar isso aí. Os neurônios que a gente tem, que é mais ou menos 90 bilhões que a gente nasce, né? E esses neurônios, eles também precisam ser estimulados aí de alguma maneira. Então pensa assim, quando é que foi que você aprendeu algo realmente novo, que teve que usar outras áreas, né, do cérebro ali para aquilo funcionar melhor ali. Por exemplo, se você é engenheiro, aprenda a cantar. Você tem que fazer uma coisa muito diferente. Se é cantor, aprenda a jogar xadrez e por aí vai. Né? Porque e o que mais que podia fazer para ter mais agilidade mental? Jogos de raciocínio, palavras cruzadas, leitura diária. Todas essas coisas ajudam para que você tenha sempre essa agilidade mental. Porque as pessoas acabam fazendo sempre a mesma coisa, sempre o mesmo caminho, né? Lendo sempre as mesmas coisas. Sabe como chama isso em barras de Axis? Isso chama-se uma entidade, não é o espírito maligno nem nada. Isso chama-se Becamex. Traduz aí. O Becamex, dentro do conceito de barras de Axis, ele é aquilo que te move por repetição. Aquilo que você herdou dos teus pais, tem um DNA energético, etc. e tal, toda aquela carga energética de ancestralidade. E o Becamex é aquilo que te move no piloto automático. Então, você vê que certas situações na tua vida se repetem, e você fala, meu Deus, o que é isso? É uma maldição? Não, querida, isso é uma repetição no padrão de pensamento e comportamento. Exatamente, porque até quando eu vou trabalhar meus pacientes, a primeira coisa que eu faço é essa árvore, né? Genealógica, assim, para a gente trabalhar, assim, para ver como é que vem vindo a família. Isso. O que você está herdando, quais são as crenças irracionais que você está, né, que você aceita como verdades, e vai levando sem questionar aquilo. Então, claro que a gente pode ir cortando isso com o tempo. Vem podando essa árvore, né? Tem que ir podando e... Um bonsai familiar. Um bonsai. Então, no conceito de barras, ele coloca que a gente nunca deve julgar as pessoas. Julgamento, ele ainda brinca, ele coloca, cada vez que você julga, você perde $5.000. Porque ele diz assim, se você quer ser justo, se é que você vai ousar a julgar, o faça com justiça. Procure conhecer 7 gerações para trás para você entender por que tal pessoa é dessa forma. Exatamente. Bom,
Antes da gente ir em frente, doutora, a Fátima Mineto, ela diz: parabéns pelo tema, não podemos ter medo dessa fase linda do ciclo vital. Perdemos coisas, mas ganhamos muitas coisas, é verdade, incluindo o controle do botão do F. Depois ela me conta o que é o F, claro que eu sei, Fátima. Afinal de contas, você é antenado aí, né? Então, ela diz: eu tenho 57 anos, me sinto muito bem, na melhor fase da minha vida, uma família maravilhosa, ótimas amizades, boas, amo amar o seu trabalho, ela coloca, né? E olhar para trás e me sentir realizada. Isso não deixa eu sentir o envelhecimento. E por aí vai. Não deixa, eu sou uma pessoa muito feliz. Sou uma envelhecente muito feliz. Então, é isso aí. Olha, algumas das coisas que a Cristina colocou... Eu ainda colocaria uma coisa muito, mas muito importante, é você saber criar estratégias de enfrentamento para o estresse. O estresse hoje, vocês sabem, né, não é uma doença, mas ela abre portas para muitas doenças aí, né? Então, o que a gente precisa fazer para poder administrar, já que a gente não pode tirar o estresse da vida da gente, né? Nós vamos ter isso para a vida toda. Então, assim, o que eu acho interessante? Você ter tempo de lazer, né? Quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, mas muito mesmo, você esquece o seu problema ali por 1 hora, 2 horas, e é quando a tua energia volta. Você é como se fosse assim, né? Em termos mais científicos, tem lá o simpático, o parasimpático, mas isso a gente não vai nem entrar. Então, fazer assim, hobbies, né? O que você tem de hobby, o que você pode fazer. Eu gosto muito de fazer pequenas viagens, dar uma saidinha, sair um pouco da rotina. Gente, dormir bem é imprescindível dormir bem. Depois dos 26 anos, você tem que dormir pelo menos de 7 a 9 horas. Né? Então, uma outra parte também do estresse, que a gente trabalha bastante, que eu acho que é bem na tua área, é essa parte de meditação. É uma coisa que está vindo agora, é recente aqui no Brasil. Mais ou menos uns 10 anos, não? Olha, a parte de meditação a gente já tem há mais tempo, bem mais tempo. O Reiki no Brasil já tem mais tempo. Algumas das terapias holísticas eu vou falar mais lá para frente. Mas, por exemplo, Tai Chi Chuan, Ho'oponopono, certas coisas voltadas ao eu, ao meu interior. Mais para o interior. Não ego, tá? Vamos fazer essa distinção. Mas o meu eu, a minha energia, a minha conexão com o planeta, com a Terra, com o universo, tal, essas coisas, esse despertar, o Almo fala de volta, eu vou ler para vocês, é recente, isso é recente. A própria, todo o teorema, a terapia de barra de Access é de 1995. Muito embora tenha sido criado nos Estados Unidos. Mas o Gary, que é o fundador, ele tinha bases holísticas. Tá? Então, é um despertar, é isso mesmo que a palavra é essa, Cristina. Depois nós vamos dissecar isso aí. Que essa meditação, então, o estresse, você pode trabalhar muito a respiração, aquela respiração, né, que é inspira em 4, segura 4, solta em 4. E a meditação, ela ajuda muito também a você se concentrar. E agora tem também aquela atenção plena, o mindfulness. Mindfulness control. Mindfulness, que é você viver o aqui e agora. Então, por exemplo, se você está tomando um banho, ficar 100% focado naquilo. Então, assim, sabe, perceber a água caindo no seu corpo, a temperatura, né? Quando você passa sabonete, sentir na tua pele o cheiro. Então, é sempre você estar 100% naquilo que você está fazendo naquele momento. Vai comer um macarrão, sinta o gosto, sinta o molho, o cheiro, que você faz lá, os 4 sentidos lá, o tato, o olfato, enfim. E tem também uma coisa que ajuda bastante para que a gente possa viver mais e melhor. Óbvio aí, né, que não adianta nada disso se você não tiver uma saúde mental. Com certeza. Saúde mental, né? É claro que é impossível a gente estar sempre forte o tempo todo.
Então, gente, expressar, aprender a se expressar, o que você está sentindo, procurar aumentar a tua autoestima, não ficar se reprimindo, sempre procurar olhar as situações pelo lado positivo, porque sempre tem os dois lados aí. A gente sempre tende a olhar mais pro lado negativo. É uma opção. É uma opção. É uma opção que nós fazemos, né? A gente opta, né? Exatamente. Quero ser feliz ou não. Exatamente. Ó, a Stefa Mendes, ela diz assim: meu pai tem 82 anos e é muito ativo e lúcido. Quando se aposentou, começou a estudar num centro de línguas. Hoje fala inglês e francês. É perfeito, Stefa, é perfeito. E entra no que você havia dito. Fazer coisas diferentes. Coisas diferentes, né? Para afastar um tal de um alemão aí. O Alzheimer aí. Então, para você ter mais saúde mental, também trabalhar essa parte de habilidades sociais, ter mais assim soluções para conflitos, trabalhar bastante essa parte, né, de como que eu estou pensando, porque sempre tem assim, né? Existe uma situação, dessa situação você vai ter um pensamento, desse pensamento vai te dar uma emoção, dessa emoção você vai se comportar e aí você vai ter uma consequência. Então, quando você muda o pensamento, né, que no início o pensamento é start, ele começa a... Se você tem um pensamento ruim, você vai ter uma emoção ruim, você vai se comportar de uma maneira não tão adequada e a consequência vai ser ruim. Então, sempre ficar ressignificando isso o tempo todo. Trabalhar muito, muito essa parte cognitiva, que é bem da terapia cognitivo-comportamental, muda pensamento, muda comportamento. Essas coisas estão intimamente ligadas. Eu vou seguir então, doutora, vou ler para vocês as considerações que o Almo, cantor, mandou para a gente, né? Nossa geração, em comparação dos nossos pais, dos anos 60 e 70, com os pais que não tiveram acesso a muita informação, sofreram com pós-guerra, sequer tinham informações sobre coisas como estresse, câncer, etc., que é o que você colocou. Você vê, é um senso comum, né? Sequer tinham tempo para reflexão ou existia a difusão de todas essas terapias às quais temos acesso no dia de hoje, tá? Em contraponto com a nossa geração sexagenários de hoje, vem também o movimento do rock and roll e a sua proposta do Forever Young. Então, o Paulo também, no início que eu citei, também dizia a mesma coisa, né? A proposta do Forever, do jovem para sempre. Associado a isso, nós vimos o surgimento de toda uma tecnologia que sequer existia e a nossa forma de comunicação foi totalmente alterada. Surgimento da internet, muitas descobertas no campo da saúde, portanto, temos uma existência de ciclo mais completa, mais ampla em relação a eles. Sim, sim. E isso Na nossa geração surgiu muitas coisas. Isso tem implicações, tá? Isso eu já falo para vocês. Mas eu vou falar um negócio, assim, desculpa, agora eu vou parecer um velho no conceito antigo e tal. Eu lembro de quando as ligações telefônicas, você ligava para você pegava o telefone do gancho, não tinha disco, Cristina. Você talvez não lembre disso. Aí não você tinha nascido ainda. É verdade, você não tinha nascido. Você chamava a telefonista, ela falava, muito bem, eu quero ligar para a casa da doutora Cristina. Ela falava, às 9 horas da noite eu vou chamar o senhor e vou completar a chamada. Depois veio, no início aí veio o telefone discado. Depois veio o telefone por teclas. Antes do fax, que muitos de vocês não sabem o que é o fax, tinha um negócio chamado telex, que ele imprimia uma fita cheia de furinhos, então você recebia mensagem do exterior, era uma ligação DDI, muito louco. E aquele negócio parecia que ia explodir dentro do escritório, dentro da casa, onde quer que estivesse. Depois veio o fax. Daí veio o fax por computador e aí entramos na era dos celulares. Os primeiros celulares eram só de conversação, não mandava texto. Daí vem a era do celular digital, que é lá para o 97, 98. Nossa, tua memória tá boa, hein? A minha memória tá boa. Aí
eram os primeiros Nokia, todo mundo tinha aqueles aparelhos iguais. Era um Nokia, um pretinho com uma anteninha que não puxava, era aquilo. Então você saía num restaurante, numa balada, todo mundo põe o telefone em cima da mesa, na hora de ir embora, um Deus nos acuda para a gente saber qual era de quem, né? E depois começou, em 2005, começa a entrar os primeiros Trell, os primeiros Motorola tal, são o esboço do smartphone no formato que a gente tem hoje. Então hoje a gente lida, em algum trecho aqui, de alguma das colaborações, é o seguinte: a gente lida, a nossa geração trabalha com esses produtos que não existiam na época de nossos pais, praticamente com a mesma eficiência de que uma geração pós-nossa, né? Uma geração mais nova, que, por exemplo, de 40 anos. Então a gente trabalha com essas ferramentas da mesma forma, né? E eu costumo falar para o meu filho de 11 anos, o Bruno, que devora, ele tem a manha, o que eu não sei eu pergunto para ele, tá? Eu sou assim também, meus netos vão cuidar de mim. Então eu digo para ele o seguinte: nós temos que estar com a cabeça arejada para aceitar as evoluções que estão por vir. Vejam só, nós vamos ter problemas com ferramentas que ainda não existem, tá? Então tem uma ferramenta que vai aparecer, que vai provavelmente passar para trás, ou um Facebook, ou um Instagram, eu não sei, ou o celular, vai vir uma coisa muito mais evoluída que sequer existe hoje. E nós vamos ter problemas com esse. Então, problemas e oportunidades, né? Tudo tem dois lados. Então, eu preparo a cabeça do meu filho para ele entender e estar aberto a essas coisas. No fundo, eu estou falando para mim mesmo, né? Porque ele é inevitável, essa geração é inevitável que eles lidem com isso. Mas isso entrou naquele quesito que você está falando, Cristina, do vamos fazer coisas diferentes. Então a gente tem que salvar. Hoje eu precisei fazer uma compra em farmácia, eu estava comentando contigo, eu precisei criar uma senha. Tudo nos postos de gasolina, nos postos de gasolina, eles estão te empurrando para você baixar o aplicativo, né, ou Petrobras, ou Shell, ou Ipiranga, para daí você comprar o combustível com um certo desconto. Cada processo desses é uma senha que você precisa memorizar, precisa ter na cabeça e por aí vai. Mas, enfim, é do jogo, né? Então, o Almo, eu vou continuar aqui a reflexão do Almo, ele diz assim: e que cabe a nós manter esse espírito aceso de liberdade e até de aventura que vem através do rock and roll, uma tendência a não querer envelhecer, uma atitude jovem. Por favor, a gente não está estigmatizando nem falando para que quem não é roqueiro vai envelhecer, não é isso, mas é uma característica do rock and roll, isso é inevitável, está na essência do rock and roll, no cerne dele, esse conceito. Hoje em dia temos muita gente se utilizando técnicas de meditação, o que gera uma tendência natural, onde nos recusamos a envelhecer, porém, não podemos chegar ao ponto de nos preocuparmos com isso e frustrarmos. Lembra que o Irad falou a mesma coisa lá atrás, com outras palavras, e cita uma grande receita para o bem-estar: nos cercarmos de gratidão. Então a nossa live está chegando ao fim. Tenho pouca coisa a acrescentar. Ficou muito material por falar, não vai dar tempo, mas gratidão. A gratidão. Sempre procurar manter, assim, não só a gratidão, mas o bom humor, estar cercado de pessoas mais com uma energia melhor. Tudo isso ajuda aí, né? Procurar reclamar menos, agradecer mais. Até olhar as situações por esse lado mais positivo mesmo, né? Porque sempre tem os dois lados, como você disse aí, né? Eu sempre acho que as coisas vão dar certo, né? E vão acabar bem. Então isso é uma qualidade minha aí que eu desenvolvi, é claro, né? Você já era holística antes de ser clínica. E é claro também gostar do que faz, né? Eu amo a minha profissão, adoro, me sinto muito realizada
E sem dizer que a gente tem saúde, tem energia. Graças a Deus. Tudo isso ajuda para que a gente também não economiza, né? Vamos, que eu falo assim, já que temos saúde, temos energia para gastar, a gente vai gastar mesmo essa saúde, essa energia, e vamos tocar para frente aí, né? Então, ele coloca assim: pois quando somos gratos por tudo que vivemos nessa vida, por sermos seres únicos nesse planeta, o que nos distancia, esse fato de sermos seres únicos nesse planeta, nos distancia das frustrações e decepções. A gratidão tem esse poder, uma vez que nada se espera em resposta ao que se realiza. No conceito de barras de Axis, a gente pede as coisas para o universo. E é preciso entender que todas essas coisas que vêm desde o divino até o universo, energia, essas coisas estão intimamente conectadas. Tem uma oração Bahá'í, na qual seu fundador Bahá'u'lláh, ele diz assim: ó infalível ouvinte de todas as preces humanas, eu te suplico pela luz do teu semblante, e por aí vai. Mas veja a condição que ele coloca. Ele não diz assim: ó provável ouvinte de todas as preces humanas. Ele decreta: ó infalível ouvinte de todas as preces humanas. Então, o reclamar que você colocou é clamar 2 vezes. É chamar Deus de surdo. É verdade. Se ele, através do seu profeta, ele fala que Deus é o infalível ouvinte de todas as preces humanas, então quando você pediu, agradece. Sim. Agradece, porque essa bênção já está concedida. A diferença é o teu tempo e o tempo de Deus. Exatamente. A gente não pode tentar trazer para a mesma lupa o nosso tempo e o tempo de Deus. São coisas diferentes. Então, quando você tem uma coisa chamada fé, você confia. Bota nas mãos de Deus, confia e agradece antecipadamente pela graça concedida. E não reclama. Porque quando a gente reclama, é clamar. Ou seja, você está chamando Deus de surdo. Exatamente. Por isso que eu procuro não reclamar, né? O menos possível aí. E dá resultado realmente. Então, claro que a gente consegue aí transformar a nossa vida, conseguimos transformar o nosso dia, podemos também transformar até a vida dos outros, até com a gente. Claro que sim, atitude, né? Atitude contagia. Claro, e ser você muito chega mais perto, feliz. Você chega perto de uma pessoa negativa, Ah, ela contagia. Assim como tem gente que entra e alegra o ambiente. Não é verdade? Verdade. Aí a opção... Você acha que essa... Até lugares que você entra, às vezes está meio pesado, tem lugares que você sente assim, um bem-estar. Então, essa pessoa que contagia positivamente, nós temos a pretensão de achar que essa pessoa não tem problemas? Ela cria estratégias de enfrentamento, né? Então, está ao alcance de todo mundo? Exatamente, qualquer um consegue. Você ajuda esse povo, Cristina, no teu consultório? Claro! A pessoa entra de um jeito e sai de outro. Eu espero que os meus pacientes digam a mesma coisa. E eu sou muito brincalhona, então estou sempre dando risada. Então, às vezes, a pessoa chega chorando, sai dando risada junto comigo. É gostoso. É gostoso você ver a pessoa evoluindo e mudando aí algumas crenças irracionais. Limitantes. Limitantes, que é lá, às vezes, dos pais, né? Sim, do nosso... normalmente é. Normalmente nossa ancestralidade, enfim. E a gente também trabalha com isso por um outro viés, por um outro caminho. Agora, essas terapias todas elas não se contrapõem, elas se complementam. Há momentos em que não adianta, que a coisa tem que cair na mão da doutora Cristina mesmo, e tem outras situações de reconstrução na qual as terapias holísticas ajudam bastante. Realmente é um complemento mesmo. Quanto mais ajuda você procurar, melhor, né? Sim, mais ferramentas você tem para lidar com aquela situação. Sim. E é isso. Então,
Eu não te escolhi, não te convidei à toa para ser minha parceira nessa empreitada, conheço teu trabalho e sou mega fã teu. Adoro teu trabalho, adoro as conversas construtivas que a gente tem e acho muito bacana. Então eu cresço muito como pessoa e como profissional quando converso contigo, sabe disso? Sabe, e isso é uma troca, porque eu também aprendo com você. É Essa legal parte isso. da terapia holística que eu gosto muito também. Adoro fazer Que bacana. reiki, essas coisas todas aí. Então, gente, olha, esse foi o primeiro programa, uma primeira série nossa, vai ficar salva no Facebook. Desculpem se não deu para ler todos os comentários e vai ficar salvo. Então, quem quiser assistir mais tarde ou indicar para alguém, tá lá e o nosso contato pode ser feito inbox, né? Então, pode acessar pelo Instagram da doutora Cristina. Quer dar teu telefone, Cristina? São 4 noves, 999979090. Estou à disposição para quem quiser me procurar e vamos... E o meu é 41, né, Curitiba, 999720195. Se fuçar no meu perfil, tá lá. Então, tranquilamente, vocês encontram a gente. E eu quero agradecer o prestígio de vocês, quero agradecer, pedir desculpas se a gente cometeu alguma gafe, alguma falha, mas preparamos isso de coração, já tem algum tempo que a gente está se preparando para abordar esse tema e foi um prazer estar com vocês, tá bom? Gratidão por tudo que vocês fazem e colocam à nossa disposição. Muito obrigada por vocês estarem aqui ouvindo a gente. Vamos ver se a gente monta mais algum outro assunto. Com certeza. Inclusive, vocês podem dar dicas aí do que vocês gostariam que a gente falasse e as respostas, né? E as perguntas que a gente não conseguiu responder. Vamos tentar responder diretamente para as pessoas. Ok. Tá bom? Muito obrigado, seres de luz. Fiquem com Deus. Que a sua jornada seja assim maravilhosa. E não esqueçam, o ser feliz é uma opção, é um decreto, é uma atitude. É uma escolha. É uma escolha. Tá Eu também desejo para vocês aí um caminho de muita luz aí. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau. Aí toca no encerrar, lá em cima. Uau! Olha o que teve de gente! Só aqui, ó, nesse perfil. Ficou bom, né, amigo? Eu gostei pra caramba. E Ficou você viu ótimo. que não lemos um monte de coisa, cara. Ficou excelente. Aí, show, garota. Falei show. bem também? Muito. Ai, que bom. Muito. Sabe o que Tá, acontece? encerrar agora, né? Encerrar vídeo.